Bem-vindos, estudantes, a mais uma aula de História. Sou Jorge Joelito, seu professor. Venham comigo, hoje nós vamos falar sobre os ingleses na América. A colonização inglesa no nosso continente se deu em um processo um tanto diferente da exercida por outros países da Europa. O século XV foi marcado pelas grandes navegações, como nós estamos vendo aqui no mapa. Neste período, a navegação marítima foi uma ferramenta encontrada para que os países expandissem seu território e, consequentemente, pudessem crescer economicamente. Portugal e Espanha foram os primeiros países da Europa a investir neste negócio, cruzando os oceanos na busca de metais preciosos, terras e matéria-prima. O resultado desse processo foi a colonização de várias regiões aqui na América. Ao notar que os primeiros aventureiros alcançaram sucesso, outros países também foram em busca de terras e na expansão do comércio. A exemplo, a Inglaterra. Os ingleses passaram a investir na construção naval, a política mercantilista que pregava um acúmulo de riquezas para o reino e parecia bastante atrativo para a coroa. Para realizar essa empreitada, tanto a família real quanto a burguesia juntaram esforços e investiram financeiramente no financiamento das expedições marítimas. Na época, várias companhias de comércio foram fundadas para encontrar as regiões que seriam colonizadas. A colonização inglesa não deu certo na primeira tentativa. Entre os anos de 1584 e 1587, Sir Walter Raleigh comandou uma expedição ordenada pela rainha. Vamos ver na imagem anterior, quando a rainha Elizabeth I vai ordenar a esquadra dela naval, aqui no canto da nossa imagem, ela vai ordenar o Sir Walter a ordenar ele que tomassem as novas terras também da América para ir atrás do lucro, como a Espanha e Portugal estavam fazendo anteriormente. Então, Sir Walter vai em busca de ouro, de pedras preciosas, de metais preciosos, de riqueza para a coroa britânica e conquistar essas terras. E foi na América do Norte, especificamente onde hoje ficam os Estados Unidos, que ele aportou com seus navios. Ele chegou a fundar a primeira colônia nos Estados Unidos, chamada de Virgínia, em homenagem à rainha Elizabeth I, que tinha o título, ou seja, o apelido de a Virgem, por não ter casado com outro príncipe ou com outro rei. Então, ela viveu e reinou sem casar, E ele chegou a fundar, então, essa primeira colônia em homenagem a ela, como está aqui no mapa, apontado, a seta apontando essa área em vermelho aqui, em Virgínia. Mas o que Raleigh não esperava era encontrar uma forte resistência imposta pelos nativos. Derrotado pelos povos que já viviam ali, Sir Walter retornou à Inglaterra, adiando a tão sonhada conquista inglesa. Mesmo sem sucesso na primeira tentativa, Sir Walter Raleigh foi essencial para o processo de colonização inglesa no futuro Estados Unidos da América. Porém, em 1607, um outro grupo aventurou no território novamente. Eram as companhias de comércio, criadas com o objetivo de explorar as colônias e aumentar os lucros comerciais.
Uma delas, a London Company, voltou à América para recuperar a colônia da Virgínia e iniciar a colonização inglesa de fato. Na Virgínia havia uma produção de tabaco, um produto que dava muitos lucros ao mercado europeu. Ao perceber o sucesso dessa colônia, os ingleses passaram a investir em outras regiões. Nesse período, nasceram as colônias da Geórgia, Carolina do Norte e Carolina do Sul, Maryland e Delaware, todas com potencial agrícola. À medida que as colônias iam surgindo, desenvolviam suas próprias características, que se diferenciavam quanto ao tipo de povoamento e a economia. A região sul era composta pela colônia de exploração. Nesse sistema, o lucro obtido através da exportação dos produtos agrícolas era o grande objetivo dos colonos. E para que eles pudessem garantir que a produção chegasse à Europa em grande escala, utilizavam da mão de obra escrava. Esse foi o mesmo tipo de colonização utilizada pela coroa portuguesa aqui no Brasil. Já na parte norte, ficava a colônia de povoamento, diferente do que acontecia no sul. O objetivo desse tipo de colônia era o de realmente fazer dela um lugar para viver. O povoamento aconteceu no norte por conta de dois elementos importantes. O primeiro refere-se ao fato de que a maioria das pessoas que foram para aquela direção eram refugiados. Nesse período, a Igreja Católica passou a perseguir os cristãos protestantes lá na Europa. Com medo de sucumbir à intolerância religiosa, fugiram para a América do Norte em busca de novas possibilidades e de liberdade. Foram os puritanos que fundaram a cidade de Plymouth em 1620. Em segundo lugar, o clima do norte não era tão propício à agricultura, por isso não atraía os latifundiários. Daí dá para perceber que a colonização inglesa foi muito diferente da colonização portuguesa, por exemplo. A primeira resultou no desenvolvimento e autonomia das colônias. Já a segunda, que só se preocupava em explorar e garantir o lucro, tornou as colônias cada vez mais dependentes da metrópole. A Inglaterra vivia um processo de urbanização e de êxodo rural. Dessa forma, começou a surgir um excedente de pessoas nas maiores cidades, o que incomodava uma parte da nobreza. Um grande contingente de pessoas indesejadas pela elite inglesa foi enviado para a América. Entre elas, órfãos, mulheres dispostas a serem vendidas como esposas, camponeses sem terra e muitos trabalhadores urbanos pobres. Após esse primeiro grupo, embarcaram para a América os chamados peregrinos. Como na Europa a perseguição religiosa ainda era frequente, o novo território se tornou um refúgio para muitas comunidades religiosas, especialmente os protestantes, como nós podemos ver aqui nessa imagem. Os puritanos, que fugiam da Europa, neste caso aqui das Ilhas Britânicas, da Inglaterra, para serem livres e poderem cultuar o seu Deus da forma e do credo que eles acreditassem, ou que como eles acreditavam, os protestantes, principalmente os calvinistas, luteranos, e assim sucessivamente. Agora, como era a organização política? A organização política das colônias na América Inglesa procurou seguir a estrutura do modelo inglês de Estado. Assim, cada colônia tinha uma casa legislativa,
como essa que nós estamos vendo, a Casa Legislativa atual inglesa, que era uma espécie de parlamento. No sistema inglês, essa casa era dividida em duas câmaras. A Câmara dos Lordes, que é esses homenzinhos aqui com essa peruca branca, e nós sempre vamos ver esse modelo em filmes antigos, e também muitas cortes judiciais ainda hoje utilizam essa indumentária, mas há algumas cortes, alguns países que ainda mantêm essa tradição. E que é chamada também, a Câmara dos Lordes, é chamada de Câmara Alta. E tem a Câmara dos Comuns, também conhecida como uma Câmara Baixa. Assim, na maior parte das colônias, a Casa Legislativa também se estruturava em duas instituições. O Conselho, com membros escolhidos diretamente pela coroa inglesa, como ocorria na Câmara dos Lordes, e a Assembleia Legislativa, cujos membros eram escolhidos pelo voto, como ocorria na Câmara dos Comuns. Isso ainda é um modelo que acontece na Inglaterra. A Câmara dos Lordes é composta pelos nobres, duques, barões, condes, e é passado de pai para filho. E a Câmara dos Comuns é composta pelo povo, aqueles que são eleitos pelo voto direto. Como eleitor ou candidato, era necessário comprovar a renda e a posse de uma quantidade mínima de propriedades. Ou seja, o voto era censitário. Apenas os homens podiam participar desses processos. E em algumas colônias, além desses critérios, era obrigatório que o candidato fosse seguidor de uma determinada religião. Então, ele deveria acreditar, crer em um Deus ou em algo, mas principalmente na formação dos colonizadores eram protestantes, existiam católicos também, então eles deveriam, em minoria católica, né? Mas eles deveriam seguir uma religião, deveriam ser adeptos a uma religião. E cada colônia tinha um governador, que na maior parte das vezes não era escolhido por eleição. Situação reivindicada muitas vezes por algumas colônias do norte e do centro. No sul, eles eram geralmente escolhidos pelo rei. Em algumas épocas, nas colônias sulistas, os fazendeiros mais ricos e poderosos agiam como governadores ou escolhiam alguém de sua confiança para exercer a função de governador, a tal função. Vimos nessa aula que a região que atualmente compõe os Estados Unidos era originalmente habitada pelos nativos americanos. A história escrita dos Estados Unidos da América inicia-se, porém, a partir do início do século XVI, quando os primeiros exploradores europeus desembarcaram em diferentes regiões do atual Estados Unidos. Ao longo do final do século XVI, os ingleses iniciaram a colonização da América do Norte. Os colonos que vieram ao Novo Mundo não eram um grupo homogêneo, mas sim pertenciam a uma variedade de diferentes grupos sociais e religiosos, que instalaram-se em diferentes partes da costa leste dos Estados Unidos, banhados pelo Oceano Atlântico. Os Quakers da Pensilvânia, os puritanos da Nova Inglaterra, os assentadores em busca de ouro de Jamestown e os prisioneiros da Geórgia vieram ao novo continente por uma grande variedade de razões e criaram colônias com diferentes estruturas políticas, sociais, religiosas e econômicas. Enquanto isso, o sudoeste e o sudeste dos Estados Unidos
foram colonizados pelos espanhóis e a região central pelos franceses. Partes das 13 colônias foram colonizadas primeiramente pelos suecos e pelos holandeses, mas foram capturados pelos ingleses durante a década de 1660, para formarem, então, as futuras 13 colônias. Então, nessa aula nós vimos o início da colonização inglesa na América do Norte e na próxima aula nós vamos desenvolver mais essa aula e ver as características de cada região, Norte, Centro e Sul, até chegarmos à atualidade. Para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem do QR Code que aparece aqui no canto da tela. Acesse nossas redes sociais, se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV, deixe seu like, reveja essa aula e vamos aprender mais. Até a próxima, aguardo vocês!